Boa noite, pessoal. Surpresa, né? Outra professora, mas não sou estranha a vocês. Nós já trabalhamos no semestre passado, eu sou a professora Marlisete Cristina Bonafini Stein, né? Trabalhamos sobre a questão da literatura infantil e esse semestre agora, claro, não falando mais das abordagens da educação infantil, mas também agora falando de um outro campo de atuação do pedagogo, que é as séries iniciais do ensino fundamental. Então, a minha disciplina fala sobre a organização desse espaço, né? A organização do trabalho docente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, como eu, pedagogo, preciso compreender esse espaço de atuação, que agora não é mais educação infantil, mas os anos iniciais, na relação, pessoal, isso tem que ficar muito claro, na relação do processo de ensinar e aprender. Por mais que a gente fala da formação do pedagogo, né? Por mais que a gente fala da organização pedagógica, o que vocês têm que lembrar é que esse semestre nós estamos falando de docência. Então, essa organização está voltado para o professor em relação ao aluno. Tanto que na aula passada a professora Sandra gentilmente me substituiu e tenho certeza que ela deu uma excelente aula, né, com toda a formação e a capacidade profissional que ela tem, que trouxe para vocês uma reflexão das tendências pedagógicas dentro dessa organização do espaço. Claro que toda ação pedagógica, ela é o quê? O reflexo de uma concepção. E aí vocês tiveram a oportunidade de ver quais são as concepções, né? A forma de pensar do professor, que reflete na sua atuação docente, das teorias críticas e das não críticas, né? Então, trabalhar o tecnicismo, qual é a relação, então, do professor tradicional, como ele pensa o ensinar, como ele pensa o aprender, como ele concebe o aluno e como ele concebe o professor. Qual é, então, a relação do pensamento e da ação do professor escola novista, o tecnicista, né, o da pedagogia libertária, com uma fundamentação muito interessante, reconhecida, que é de Paulo Freire, e hoje, lógico, todos os nossos documentos referentes ao MEC estão voltados para quê? Para a teoria histórico-crítica, né? Formação do sujeito para a criticidade. E a gente tem ouvido muito a questão do Enem, né? Será que o nosso Enem tem buscado nessa avaliação levantar simplesmente as competências conteudistas de um aluno, ou também vem provar que o ensino, a educação básica tem levado o nosso aluno à criticidade e à formação enquanto cidadão? Tudo isso a gente vai estar vendo na nossa aula. E dando continuidade, então, à organização do trabalho pedagógico do professor que atua nos anos iniciais, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre planejamento. Pode voltar, por favor, o slide? O anterior? Isso, que fala, então, planejamentos e os planos educativos e ação docente, né? Então, hoje nós vamos falar o que é planejamento e vamos falar sobre as diferentes formas de plano existente dentro do contexto educacional que o professor precisa conhecer, porque ele é o quê? Personagem, né, desse contexto, desse espaço educativo, ok? E vamos terminar falando do plano de aula. E eu sei que vocês têm estágio na educação infantil. Olha que bacana, vocês tiveram toda a fundamentação teórico-prática, metodológica no semestre passado, já tem todo o respaldo de conhecimento de novos saberes para fazer um excelente estágio. E hoje eu vou falar sobre uma ferramenta docente importantíssima, que é o plano de aula. Portanto, eu, professora Marlisete, tenho como objetivo da minha aula hoje levá-los a realmente compreender, né? Qual é a diferença de planejamento e plano de aula e como organizar e estruturar esse plano de aula. Ok, pessoal? Mas antes de eu começar, então, trabalhar com vocês esse novo saber fundamental para a formação de vocês, eu quero ler algumas postagens no fórum, né? Quando eu também levantei uma problematização, buscando, claro, dar voz e vez a vocês,
buscando compreender qual é o entendimento de vocês sobre a organização do trabalho docente e qual é a importância desse conteúdo para a sua formação, então, enquanto futuro professor, né, e futuro pedagogo. E aí nós temos essa contribuição. Vamos ver se você se acha nas postagens. Olha, uma aluna, então, disse: o planejamento, voltando, né? Então ela destaca que dentro da organização do trabalho pedagógico, um dos saberes fundamentais é o planejamento. O planejamento é um processo de organização onde o professor deve ensinar os conteúdos e também formar o aluno. Olha, parabéns! Veja, é o que a gente vai fazer hoje. Nós precisamos adquirir conhecimento, que são saberes, para o aluno conteúdo, mas esse conteúdo tem que levar o quê? A humanização do aluno, a formação dele enquanto cidadão, para que ele se torne atuante na sociedade, de modo que possa perceber a importância do que está sendo ensinado, seja no contexto histórico para o seu dia a dia ou para o seu futuro. Muito obrigado pela contribuição no fórum da aluna Samara Bonifácio de Souza. Obrigado, Samara, por ter postado uma contribuição tão significativa no nosso fórum, que contextualiza, então, a importância, né, da organização do trabalho docente dentro da formação de vocês. Vou ler mais uma contribuição e durante a aula eu vou lendo outras, tá? Mais uma. Sabemos, então, que a organização é essencial na formação. É a partir desse passo que tudo se inicia. O saber adquirido, o conhecimento, as suas experiências enquanto na sua formação pedagógica contribui para o ensino dos alunos. O saber é um saber que está relacionado com a sua identidade, lógico, a nossa identidade de pedagogo, né? Com a sua experiência de vida, a nossa responsabilidade de formar o futuro cidadão e as suas relações com o aluno em sala de aula. Ensinar deixou de ser dar boas lições. E aí, né, o aluno coloca entre aspas, para colocar os alunos... Só um pouquinho. Saiu, só um pouquinho, gente. Mudei a página errada. Tudo é possível quando a gente está no ar. Deixou, Para colocar os alunos que mobilizem e estimulem o saber fazer e o saber aprender, de modo a dar sentido ao trabalho e ao saber. E com esse desenvolvimento das competências do docente, possam encontrar estratégias significativas de ação, podendo assim analisar cada situação. E que o nosso mundo de hoje precisa professores capazes, então, de mobilizar o aluno para aprender, né? Para ter sentido e significado no conteúdo aprendido e para que ele possa realmente, a partir desse conhecimento, transformar o seu cotidiano. Muito obrigado pela sua contribuição, Carlos Tadeu Vieira Mazzi, né? Você contribuiu muito também com a nossa aula de hoje e com a participação do nosso fórum. Portanto, né, reconhecendo a importância desse saber adquirido agora, pessoal, agora é o momento de aprender, agora é o momento de conhecer, agora é o momento de ter dúvida e não no momento que vocês estiverem na sala de aula. Vamos para a tela, então, dar início à aula falando sobre planejamento. Olha lá, então, nós começamos a pensar juntos, né, o que é planejamento. Planejamento é um processo de reflexão. É um processo de reflexão, de tomada de decisão. Essa palavra tem que ficar muito presente, tá? Hoje na compreensão de vocês, de decisão sobre a ação. Veja, é um processo, se o planejamento é o momento do refletir, do pensar, do discutir, é um processo que se preocupa com para onde eu ir, né?
E como chegar lá? Hoje eu quero, então, que vocês, é o meu maior desejo, que vocês compreendam, então, o que é planejar e o que é plano, né? Como? Para onde ir? Como levar? Olha, primeiro, trazendo a contextualização da voz de vocês. Segundo, fazendo uma aula onde vocês terão, basicamente, vários momentos para refletir e participar ativamente. Possibilita um diagnóstico e análise da realidade da escola. A definição de objetivos, veja, né? Se eu não tenho objetivos para minha aula, o meu planejamento nada mais é do que uma lista de atividades que o aluno deve executar sem saber para onde ele vai e aonde ele vai chegar. Para onde vocês vão? Construir novos conhecimentos, porque ao chegar na escola vão poder desenvolver um processo educativo de qualidade. E a determinação das atividades a serem desenvolvidas. Olha que bacana, pessoal, quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente começou a falar de planejamento, e a gente está falando ainda do processo de reflexão, se a gente for pensar numa organização hierárquica, olha, primeiro eu preciso refletir que aluno eu quero ensinar, que conteúdo eu quero propor. Segundo, né, o que eu quero ensinar, que realidade é que ele está. Qual conteúdo? Para depois eu pensar o quê? Nas estratégias metodológicas e muitas vezes, quando a gente vai para orientação de estágio, né? Os alunos vêm com uma lista de atividades. Professora, eu vou fazer o estágio lá no primeiro ano de alfabetização. E aí primeiro eu vou fazer uma festa com as crianças. Primeiro eu vou trabalhar com o nome das crianças. Vou fazer isso. E aí a gente pergunta, qual é o teu objetivo com essa atividade? Né? O que você quer ensinar? E o aluno não sabe, porque ele está muito mais preocupado com a atividade, o fazer, sem levar em consideração fazer para quê, construir o quê, aonde o aluno vai chegar participando dessa atividade. Vamos ver um vídeo agora que vai poder ilustrar um pouco mais sobre o que a gente está discutindo. Eu já volto. Olá pessoal, estamos aqui para a segunda videoaula do curso de Planejamento de Ensino. Hoje vamos falar sobre o ato de planejar. O ato de planejar é algo característico do ser humano, pois o desejo de efetivar os sonhos é uma preocupação ou mesmo necessidade de toda e qualquer pessoa. Desta maneira, é possível afirmar que o planejamento é um ato inerente à existência humana, pois toda ação e atividade são passíveis de condutas planejáveis. Segundo Vasconcelos, planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto. É buscar fazer algo incrível, essencialmente humano. O real ser comandado pelo ideal. Partindo deste princípio, qualquer indivíduo é um ser que planeja, tem projetos e antecipa mentalmente uma ação, formando características do ser humano. O planejamento deve conter a intenção da ação pedagógica. É preciso que os educadores aprendam a enxergar o planejamento como instrumento que garante a visualização dos objetivos, sendo lugar de reflexão da prática do professor. O ato de planejar permite aos educadores dar um novo significado à sua prática e tomar decisões no ato de planejar, dando assim ao ato de planejar um ato político. Terminamos por aqui a nossa segunda videoaula. Obrigado pela sua atenção e até o próximo módulo. Então nós podemos ver, né, que o planejamento é a ação de refletir sobre a minha ação educacional, né? O que o meu aluno precisa aprender na série que ele está, né?
Qual é o significado desse conteúdo para a sua vida? Portanto, que sentido tem ele construir esse novo saber? Quando a gente fala, né, de qual o significado desse saber para o meu aluno, no contexto que ele vive, muitas vezes fica aquela questão assim, em que momento ele vai colocar aquilo em prática? Gente, nem todo conteúdo, nem todo saber construindo é para ser colocado, materializado em prática, né? Como a adição, a leitura e a escrita. Existem conhecimentos que é o quê? Para fazer nós, né, refletirmos enquanto pessoas e construirmos a nossa identidade, a nossa ética, a nossa moral. E isso vai refletir em atitudes e não em materialização do conhecimento adquirido. Então, tomem muito cuidado de perguntar, mas isso ele não vai aplicar no dia a dia, então não tem sentido para ele aprender. Não é bem isso, né? A gente não está preocupado só com a aplicação, mas também com a construção do ser humano enquanto cidadão. Vamos na tela, então, ver a diferença entre planejamento e plano. Olha lá. Planejamento é a previsão, né, de ações a ser realizadas. Então é o momento que eu paro e penso, eu reflito, né? Porque quando eu for materializar a minha proposta, que é o plano, a gente já vai ver, ela tem que estar o quê? Expresso aquilo que eu penso a ser realizada, partindo das necessidades, estabelecendo o quê? Objetivos. Então, todo o meu pensamento tem que levar o quê? A um objetivo, senão a gente viaja na maionese, como o pessoal diz, né? Não chega a lugar nenhum. Que tem que ter procedimentos que vão fazer com que a gente possa atingir esse objetivo, recursos que contribuem e a avaliação. Quando eu avalio o aluno, eu avalio os objetivos e não simplesmente as estratégias. Sempre voltado para uma leitura crítica da realidade, sempre, né? Contextualizando a nossa realidade. Possui um caráter processual de atividades permanentes de reflexão e ação. Dei a minha aula de hoje, né? Vou para o chat atividade com vocês. Nós vamos estar bem mais próximo numa relação dialógica e ao final do chat eu vou fazer uma reflexão de que quais são as dúvidas que pairam sobre o chat e qual é a minha atitude na próxima aula em relação a estas dúvidas presentes, ok? Envolve tomada de decisão, né? Que tomada de decisão? Tomada de decisão é um imobilismo pedagógico do professor de, puxa, eu dei a minha aula, se eles não entenderem, o problema é deles, né? Ou a tomada de decisão que, diante da reflexão, né, das dificuldades apresentadas, eu posso o quê? Ressignificar a minha aula que vem e trazer contribuições para resgatar essa dificuldade, né, essa falta de compreensão em aprendizagem efetiva. Por isso que a gente fala que o processo de ensino e aprendizagem ele tem que ser contínuo, sem nenhuma dúvida. É flexível e possibilita a correção no rumo das ações. Então, quando eu faço um planejamento, eu preciso ter clareza que ele não pode ser fechado. Ele tem que ser flexível. Porque se ele não é flexível, como que eu tomo decisão de modificar algum procedimento que não foi adequado? Como que eu vou refletir sobre o que foi feito a aula passada? Para quê? Se eu não posso mudar em nada aquilo que foi planejado. Ok, pessoal? Vamos ver o que é plano, então? Se planejamento é o processo de pensar, né? Problematizar, levantar objetivos, o que é o plano? O plano, então, é o documento, é o papel, gente. É o registro que a professora Vilse vai exigir de vocês no estágio.
Não adianta vocês chegarem e colocarem assim, ah, professora, eu pensei sobre. Parabéns, você fez um planejamento. Mas cadê o teu plano de aula? Cadê o teu documento que registra o teu pensamento? Que se pensa em fazer, né? Então, o plano é o documento, a materialização, então, na linguagem escrita, né, do que você pensa fazer, né? Qual é o conteúdo que você vai ensinar? Você vai trabalhar com berçário? Você vai trabalhar com os alunos do maternal? Vai trabalhar com os alunos do pré-1, do pré-2? O que você vai trabalhar e como você vai fazer? Quando fazer? O tempo é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com as crianças de 0 a 6. Com o que você vai fazer? Quais são os recursos? E como? As metodologias. É a formalização dos diferentes momentos do processo do planejamento. Veja, então aqui tem conteúdo, aqui tem objetivo, aqui tem procedimento metodológico, tem recurso. Então, para a gente ver a diferença, isso é importante. Planejamento é representação do que eu pensei. E o plano é o registro do que eu pensei, né? A operacionalização do planejamento. Gente, a gente vai para a atividade agora, mas eu quero esclarecer uma coisa. Professora, não está confusa, não. Eu estou muito clara do que eu estou fazendo. Eu sei que a gente está falando de ensino fundamental, mas eu estou querendo fazer hoje, né, particularmente a relação do plano de aula com a educação infantil, porque o estágio de vocês é de educação infantil, mas eu sei que a gente está falando de ensino fundamental. Então, o que isso vem dizer? Que plano de aula é para o professor do berçário, professor do pré, professor dos anos iniciais, professor dos anos finais, professor do ensino médio, professor da universidade, porque eu comecei apresentando para vocês o meu conteúdo, o meu objetivo. Vocês estão vendo a estratégia metodológica e eu vou avaliar o entendimento de vocês no fórum, tudo bem? Vamos lá para a participação, então, da primeira atividade na tela. Ai, desculpa, os níveis de planejamento. Vamos lá. Muito bem. Quando a gente fala em níveis de planejamento, nós temos o planejamento do sistema educacional, né? Que isso vem toda uma proposta do quê? Uma proposta do Ministério da Educação. Então, qual é o planejamento do sistema educacional para os anos iniciais? E daí a gente tem o quê? O Plano Nacional de Educação, que vem trazer quais são as metas, né? E a organização da escola nesse tempo do quê? De 10 anos, pensado para a educação brasileira. E aí nós vamos para dentro da escola. Bom, se dentro da educação nacional a gente tem metas a serem cumpridas, como essas metas podem ser colocadas em práticas dentro da escola? Com o projeto político-pedagógico. Projeto político-pedagógico é um documento que tem que ser organizado com todos os personagens da escola. Dentro do projeto político-pedagógico, nós vamos ter o quê? O planejamento curricular, que também tem uma característica nacional, né? Então, o currículo para os anos iniciais do ensino fundamental, por mais que ele tenha especificidades no Rio Grande do Sul, especificidades da Bahia, do Nordeste, tem especificidades de São Paulo, tem especificidades do Mato Grosso, mas nós temos o quê? Uma organização nacional que favorece o aluno a se transferir do Rio Grande do Sul para o Nordeste na mesma série que ele se encontra. Para também materializar a proposta pedagógica, veja, o pensamento, né, e a ação do projeto político-pedagógico somado à proposta curricular, nós temos o projeto de ensino e aprendizagem dentro da escola, que são os planos de curso, ok? Então, se a gente está na educação infantil, a gente vai ter o quê? Um plano de curso voltado para a educação infantil. Plano de unidade,
Se eu estou nos anos iniciais, eu vou ter um plano dos anos iniciais. Para o primeiro ano, aí a primeira unidade do primeiro ano é o bimestre, ok? O primeiro ano ele é organizado em bimestres, em semestres, depende como a Secretaria de Educação organiza no seu estado. E aí a gente vai ter o quê? A primeira unidade de ensino e dentro de cada unidade, aí o professor vai organizar o quê? O seu plano de aula, que é um plano de cada dia da sua relação com o aluno dentro de sala de aula, né? Então, o projeto de ensino é um projeto que a gente pode trabalhar, então, com aqueles projetos que são criados de forma complementar para a escola. Então, a gente pode ter projeto cidadania, projeto meio ambiente, projeto de leitura, projeto de produção de texto e o planejamento setorial, que diz respeito ao planejamento das funções administrativas dentro da sala, dentro da escola, desculpa. Então, vamos lá? Planejamento do sistema educacional é o pensamento, né, as metas da Política Nacional para a Educação. O projeto político-pedagógico é a organização da minha escola, trazendo a identidade, junto a ele a proposta curricular, que é nacional. Dentro da escola eu preciso ter o plano de curso e o plano da unidade, que vai organizar em semestres, em bimestres, e o plano de aula, que é o professor colocando tudo isso dentro de sala de aula. Ok, pessoal? Agora sim, vamos para a nossa primeira atividade. Vamos lá? Então, reflitam e respondam. Por que os professores alegam ser tão difícil planejar na escola? Quando eu falo planejar na escola, gente, não é um tempo dentro da escola para planejar, é o planejamento. Planejar para a ação do professor. O que dizem os professores dos anos iniciais do ensino fundamental sobre o planejamento nas cidades de vocês, né? Então, a gente sabe que, historicamente, o professor tem várias compreensões de qual é a função e o sentido do planejamento, né? E aí, muitas vezes, justifica-se com a sua, o quê? Impossibilidade. Por que será? E no estado de vocês? Como os professores do ensino fundamental têm essa concepção de planejamento? Conversem, discutam, né? A gente tem uma multiplicidade de realidades, olha que beleza, né? Uma sala de aula com tanta diversidade, com tanto pensamento, que pode compor muito a nossa aula de hoje. Mandem as suas contribuições e a gente já volta para conversar.
Vamos lá, pessoal, então, trazendo as contribuições. Mas antes de eu ler as contribuições, tá todo mundo prestando atenção? Ó, pessoal, vamos lá? Prestem atenção no que eu vou falar, é muito importante. Pessoal, eu, professora Marlisete, não vou falar de estágio na educação infantil para vocês. Eu só considero que a minha aula, uma vez que está discutindo planejamento, plano de aula, tem mais sentido e significado para vocês nesse momento eu fazer a relação das partes do plano de aula na educação infantil do que eu ficar falando dos anos iniciais, porque o estágio de vocês é da educação infantil, mas não é para criar essa confusão de vocês que eu estou falando de plano de aula. Professora Vilse vai estar disponibilizando o manual, vai abrir um fórum, vai esclarecer tudo. Prestem atenção na minha aula para vocês verem o quanto isso vai ajudar depois vocês na elaboração do seu plano de aula para o estágio da educação infantil, ok? Uma vez que plano de aula é a ferramenta do professor, não importa em qual modalidade de ensino ele vai estar atuando. Eu, professora Marlisete, no ensino superior, na aula de vocês, tenho o meu plano de aula, tudo bem? Então vamos lá. Ilhéus, Bahia, boa noite, muito obrigado pela participação de vocês, diz. A aluna Thaís, diz, os professores alegam que é difícil planejar porque, na maioria das vezes, as escolas não disponibilizam um horário específico para esta atividade, fazendo com que o professor leve o trabalho para casa, deixando-o sobrecarregado. Além disso, muitos professores não acreditam na sua eficácia. Muito bem, Thaís, obrigado pela sua contribuição. Realmente, isso é uma realidade. Você trouxe duas realidades. Primeiro, o professor não acreditar que o plano de aula é eficaz. Quando ele não acredita que é eficaz, é muito difícil ele conseguir um espaço dentro da sua organização do trabalho pedagógico, se nem ele acredita na eficácia daquele trabalho que ele está realizando. Então, o primeiro passo para conseguir o reconhecimento é nós reconhecermos e provarmos a sua eficácia. A gente já fala sobre isso. Eunápolis, boa noite, muito obrigado pela participação de vocês. Respondem, porque requer pesquisa, tempo e compromisso. Claro, é a nossa ferramenta de trabalho. Que a realidade não condiz com a teoria que será aplicada. É preciso estudar, sempre para estar atualizado. Isso é preciso, o compromisso. Gente, se a nossa ferramenta de trabalho é o plano de aula e se a gente não está a todo momento estudando, porque ele é a materialização dos meus conhecimentos, do meu ensinar, que vai promover o aprender do aluno. Imagina então se o médico, que vai fazer uma cirurgia acredita que o bisturi não serve para nada ou que ele não precisa se atualizar. Como fica, A gente também faz grandes operações no ser humano. A gente faz a transformação dele de ser natural em ser humano. Então veja, se a gente não utiliza os nossos recursos nessa grande transformação e nem acredita nas nossas ferramentas, como a gente vai transformar? O Rio do Sul, muito obrigado pela participação de vocês. Mariana diz, infelizmente nem todos percebem a importância de um bom planejamento. Consideram desnecessário e afirmam não ter tempo suficiente. O planejamento organiza melhor as aulas e facilita o trabalho. Com certeza, gente, nenhum professor pode entrar dentro da sala de aula sem ter um planejamento, porque se ele não sabe o que ele vai ensinar, ele não sabe o que ele quer atingir, que ele quer o aluno aprenda, e não sabe como organizar, o que a gente vai fazer dentro de sala de aula, não é? Vamos na tela, então, dar continuidade à nossa aula, falando um pouco, então,
Por que é tão difícil, né? Vocês trouxeram contribuições importantíssimas da realidade de vocês, porque é tão difícil envolver os docentes na prática do planejamento, né? Na prática de pensar sobre a sua realidade, pensar sobre a sua realidade. Tem uma grande descrença no planejar, né? Durante muito tempo a escola não tinha a preocupação de levar o aluno a refletir. Então, pensar sobre não é pensar do senso comum, é pensar a partir do quê? De conhecimentos, né? O que vocês colocaram. A universidade é a primeira formação de vocês. Ela não acaba aqui o conhecimento. Então, a formação continuada é fundamental para promover o meu refletir. Então, o que dizem os professores? O porquê? Não é possível planejar. Então, por quê? Porque há uma descrença. Não é possível planejar. Vocês trouxeram uma realidade chamada tempo, né? Tempo. E aí, que a gente trabalha com realidades diferentes, né? No estado do Paraná, por exemplo, nós já temos, né? Já conquistamos isso enquanto direito docente de ter hora atividade na nossa carga horária. Então, se o professor tem 20 horas, né, no ensino fundamental, ele tem 4 horas, também no ensino fundamental, ele tem 4 horas de planejamento para poder fazer, então, essas aulas, isso no estado como no município, fazer, então, o seu planejamento dentro do período de aula. Por quê? Porque realmente reconhece o quê? O valor e a importância do planejamento dentro de sala de aula. Então, o Paraná acredita que uma educação de qualidade é uma educação onde o professor começa realmente reconhecendo a importância do planejamento e tendo responsabilidade na sua elaboração. Vamos lá? Continuando. Na tela. Por que é tão difícil? A realidade é muito dinâmica, né? Nem tudo que eu faço de planejamento eu consigo aplicar. Realmente, por quê? Porque o planejamento já tem a característica de ser flexível. Gente, eu só posso flexibilizar a minha aula se eu sei o que eu vou fazer. Se eu não tenho planejamento, como que eu vou adaptar a minha aula à realidade dela? Eu não sei nem o que eu vou fazer. Não há condições de que adianta planejar se se nada vai acontecer mesmo. Por que não vai acontecer? Não vai acontecer a atividade ou não vai acontecer a aprendizagem. Tá? Então, tem uma grande diferença. Quando eu falo que não vai acontecer, é porque eu não consegui aplicar a atividade ou eu não consegui promover a aprendizagem. Nem sempre realizar a atividade pressupõe mais aprendizagem, tá? Nem sempre. Não tem jeito mesmo de um planejamento, por quê? Porque é difícil eu colocar ele em prática. O planejamento funciona do jeito que vem sendo feito na escola? Não funciona. Se ele não funciona, principalmente, né, quando ele é concebido pelos professores e pelo pedagogo da escola, como a mera imposição administrativa. Então, eu faço planejamento para o meu coordenador não encher meu saco. Então, tá aqui, ó. É isso que você quer? Tá aqui meu caderno, meu papel. E aí, eu não consigo ver a relação desse papel com a minha prática, porque não foi pensado, não foi estruturado, não foi refletido para aquela realidade. Vamos na tela, continuando, então, problematizar esse slide. Então, é preciso o quê? Eu fazer um planejamento possível de ser aplicado para os meus alunos. E quando a gente fala fora da realidade, muitas vezes as pessoas pensam a falta de condição. Maior é o erro
não você fazer maior é o erro de você fazer um planejamento que não é para a idade do seu aluno do que você fazer fora da realidade, ok? Então não adianta você ter uma realidade maravilhosa, né? E você, em vez de trabalhar seu planejamento lá para os alunos do primeiro ano e você traz conteúdos de quarto ano para ele. Falta de compromisso é porque eu não reconheço meu papel político enquanto professor. Toda a minha ação dentro da sala de aula, ela gera o quê? Uma ação no aluno. Então, que aluno eu quero formar, né? Que cidadão eu quero ajudar a construir? Qual é o limite do trabalho, né? Que limite esse trabalho está tendo? Ele está sendo exaustivo porque não tem significado, porque não tem compromisso e não tem a realidade. É muito complicado? Não sei no que. É inútil quando eu não tenho sentido. O processo não acontece. Quando o processo não acontece é porque ele não foi muito bem planejado. Ainda tem solução para o planejamento na escola? Sim, claro que tem. É preciso o quê? Ressignificar a prática do planejamento. Nosso desafio é resgatá-lo como possível e necessário. Então, para a gente deixar de fora todas essas falas que a gente ouve, muitas vezes repete, não dá certo, é fora do contexto, é preciso o quê? Eu ressignificar a prática. Então, levar em conta o compromisso, a seriedade, a reflexão e qual é o meu papel político diante do aluno. E aí sim eu vou resgatá-lo como possível e necessário. Para a gente entender um pouquinho sobre como então, né, fazer que o planejamento seja reconhecido dentro da escola, do corpo docente como a nossa ferramenta de trabalho, a gente já vai ver num vídeo que eu convido a todos a assistirem e a gente já volta para conversar. Eu sei que a nossa última tentativa foi um fracasso. Mas Mac e eu bolamos um plano novinho em folha. Mostre, Mac. Claro. Nós tentamos ir por debaixo da cerca e não deu certo. Então o plano é irmos por cima. Aqui estamos nós. Nós sentamos aqui, damos corda e lá vamos nós. O nabo já era. Aí está ele. Que beleza! Quer dizer que voavam numa coisa dessas? Bem construído. Na verdade, há um pouco de história sobre esse caça. Nós saímos num reconhecimento. O comando ordenou a missão, mas o tempo piorou. É claro.
Nós seríamos capazes de construir isso. Gente, vamos voar para fora daqui. Como é? Fowler nos deu a solução. Eu dei? Olha, essa eu dei, né? E qual foi? Vamos fazer um caça. Mac, você cuida da engenharia. Babs, fabricação. Fowler será o conselheiro-chefe de aviação. Bom, pessoal, né, vocês puderam ver, né, nesse desenho fantástico, né, que o planejamento, ele não faz parte só do contexto da escola. O planejamento está presente na nossa vida, né, mas se a gente for levar a fazer uma analogia do desenho com o planejamento escolar, nós podemos dizer o quê? Que primeiro eles fazem um levantamento da realidade, né, como que é lá fora, né? Tem o cachorro, não tem cachorro, como que vai ser, por onde eles vão, como que eles vão sair de lá, né? Caminhando não poderia, porque eles estavam impedidos, então eles sondaram a realidade. E aí eles começaram o quê? Primeiro pensaram, aí colocaram num plano para realmente materializar e poder executar o objetivo, que era fugir, né? A fuga das galinhas, fugir, porque se eles ficassem ali, o objetivo era muito claro, né? Eles iam virar torta de frango. Então, veja, o planejamento está presente em todos os contextos e ele parte primeiro da reflexão da minha realidade, daí a materialização num plano, que foi o desenho do avião, e aí, portanto, a estratégia metodológica, que é a ação para atingir um objetivo, que era fugir. Ok, pessoal? Vamos na tela, então, continuar vendo. Quais são as etapas do planejamento de ensino? Então, quando eu penso, né, no planejamento de ensino ou planejamento, nós temos o quê? A etapa da sondagem e diagnóstico, conhecer o aluno, seu ambiente, necessidades e possibilidades. Então, a sondagem, o levantamento da realidade, o diagnóstico. Primeiro, quem é o meu aluno? O meu planejamento vai ser... Abro aspas agora, pessoal, prestem atenção, tá todo mundo me escutando muito atento? Olha lá, vou fazer um link com a educação infantil, tá? Então, vou conhecer o meu aluno. Primeiro, vou fazer a minha intervenção, né, do estágio no maternal. Então, o meu aluno tem 3 anos, 2 anos e meio, 3. Vou fazer no berçário, berçário 1, ele tem 4 meses, 8 meses, 1 ano. Vou fazer no pré-2, ele tem 5 anos. Então, quem é o meu aluno? Qual é o seu ambiente? Se ele está no maternal, eu tenho uma organização de sala. Se ele está no berçário, eu tenho uma outra organização de espaço, de ambiente, das relações. Se eu estou no pré-1, no pré-2, ele está já se preparando para ir para o ensino fundamental, ele tem uma outra organização. Necessidades e possibilidades. O que o aluno de berçário precisa aprender? O que o aluno de maternal, de pré-1, de pré-2 precisa aprender, tá? Cada um na sua fase de desenvolvimento. Quais são as possibilidades? Que estratégias metodológicas eu vou trabalhar com essa aluna? Com um bebê de 6 meses que está começando a sentar, ele é muito diferente de um bebê que tem 1 ano e meio que já está andando. Quais as possibilidades, estratégias metodológicas que eu vou estar trabalhando? O autoconhecimento por parte do professor, né? Então, o que eu sei dessa realidade que eu estou trabalhando? Se eu não sei muito, o que eu tenho que fazer? De qualquer jeito? Não, eu vou estudar. Conhecimento da equipe de trabalho, ok? Continuando. Delimitação dos objetivos. Bom, eu já sei quem é o meu aluno e que ambiente ele estuda. Então, eu preciso fazer o quê? A descrição clara que se pretende alcançar, né?
como resultado da atividade docente. Aqui é importante vocês lembrarem que vocês vão fazer uma intervenção, eu não lembro, gente, suponhamos lá de 5 dias, tá? Não lembro. Quando você trabalha o objetivo de 5 dias, nós estamos trabalhando com muitas vezes com 2 conteúdos. A professora trabalha 200 dias letivos. Então, o meu objetivo não pode ser muito amplo, ele tem que ser o quê? O objetivo mais restrito que vai atender a necessidade do aluno para aquele tempo, né, que eu vou estar fazendo a intervenção. Para a gente poder entender um pouquinho sobre a importância da elaboração do objetivo, eu convido vocês a assistirem o próximo vídeo e a gente volta a discutir. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Não, isto é, eu estava pensando. Está muito bem. Um momentinho. Segundo verso. Gato deitito, se just ganging boy in your wave. Você é um gato? Mestre gato. Oh, me, and the bolo. Espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Isso depende do lugar aonde quer ir. Realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Vamos ver. Se você quer saber, ele foi por ali. Ele quem? O coelho branco. Foi? Foi o quê? Foi por ali. Quem foi? O coelho branco. Que coelho? Mas não me disse que... que coisa. Você sabe fazer isto. Eu aqui. Se eu procurasse o coelho branco, iria ao chapeleiro doido? Ele é doido? Não quero. Ou então a lepre naquela direção. Obrigada. Eu então vou visitá-la. Ela também é maluca. Mas eu não quero ver gente maluca. Não pode evitar? Tudo aqui é maluco. Você não notou que eu estou mais lá do que aqui? Que coisa. Se todos aqui são assim, é melhor não contrariar. E aí, você quer ser o gato Alice, né? Um planejamento doido que não chega a lugar nenhum, talvez, sobretudo, entretanto, pode ser ou não ser, né? E o aluno não sabe nem o que ele foi fazer na sala de aula aquele dia, porque ele não sabe de onde o professor partiu e aonde ele vai chegar. Ele simplesmente fez, executou sem saber porquê, né? Qual é o sentido, qual é a função, aonde aplicar. Então, que professor eu quero ser, né? Um gato doido ou uma Alice que procura os seus objetivos, né? Tem claro os seus objetivos, para onde ir, para onde chegar, né? Então, é importante que você tenha clareza de
o que você vai ensinar naquele dia dentro da sua sala de aula, né, e o que você espera que os seus alunos aprendam. Tudo bem? Vamos continuar então na tela para a gente poder ver quais são os diferentes tipos de objetivos que compõem o plano de ensino. Então, no plano de ensino nós temos os objetivos gerais, que são o quê? Que são mais amplos, que a escola procura atingir em longo prazo. Então, objetivos gerais, eles estão postos na proposta pedagógica, né? Porque são objetivos que vão levar um grande tempo. Quando a gente pensa, né, que a criança no ciclo de alfabetização dos anos iniciais, que pressupõe primeiro, segundo e terceiro ano, nós esperamos que a criança seja alfabetizada e letrada, né, nas séries iniciais. A gente está falando do quê? De um objetivo amplo, porque ninguém é alfabetizado em uma aula. E já foi comprovado que não é alfabetizado em um ano, mas sim 3 anos, né, são necessários para a criança possa compreender a técnica do processo de leitura e escrita e a sua função social e cultural para o desenvolvimento da criança. Então, compreender a importância de se preservar o meio ambiente. Será que uma criança, né, da educação infantil ou dos anos iniciais compreende qual é a importância de preservarmos o meio ambiente em uma aula, em um bimestre, em um ano? Quando eu falo de meio ambiente, eu estou falando de quais conteúdos que compõem esse meio ambiente, né? Então, veja, é um conhecimento amplo, que pressupõe até a nossa construção de cidadania enquanto adultos. Até que ponto eu, professora Marlisete, e todos vocês, né, meus alunos, preservam o ambiente no seu dia a dia com as nossas atitudes, né? Então, é uma construção para nossa vida durante todo o tempo. Então, o objetivo geral, ele não é um conteúdo, um saber adquirido em pequeno tempo, né? E muito menos numa aula. Então, tomem cuidado com a proporção do objetivo. E aí, uma dica importante: todo objetivo geral, o verbo de ação, né? Então, todo objetivo, ele tem que necessariamente começar com o verbo, tá? Porque o objetivo é aquilo que eu espero que aconteça, que gere uma ação. Então, o verbo de ação aqui, ó, do objetivo geral, sempre está na pessoa do professor, né? Sempre ele espera que o aluno vá compreender, tá? Aqui que é sobre a preservação do meio ambiente. Já o objetivo específico, desculpa, refere-se às mudanças comportamentais esperadas, né, em um período mais curto. Não só comportamentais, né, mas a gente sabe também cognitivas, em período curto. Então, um conteúdo que é grande, né, a gente vai o quê? Trabalhar as unidades menores que compõem esse objetivo em forma de ação mais curta. Então, apontar formas de preservação do meio ambiente. Então, a criança pode falar, né, quais são as formas de preservação do meio ambiente, né, separar o lixo reciclável e assim por diante, ok? Vamos para a nossa próxima atividade? Elaborem um objetivo específico para um conteúdo. Então, veja, o verbo de ação está na pessoa do aluno. O seu aluno vai executar o que você espera ensinar, que é o seu conteúdo, da sua área de conhecimento. Você na sala de aula e do polo vai determinar o que vocês estão querendo ensinar para que aluno, né? E envie o seu objetivo para analisarmos junto. Tudo bem? Vamos fazer esse exercício e a gente já volta para conversar.
Vamos lá, pessoal, tem uma pergunta bem bacana aqui de Uruguaiana. Obrigada pela participação de vocês. A aluna Rosalda pergunta: em alguns contextos, o planejamento é encarado como instrumento de controle. Verdade, né? Que pena, né? Que dó do pedagogo que ainda acredita que o planejamento é uma ferramenta de controle, né? Ao contrário, ele pode usar como um controle da qualidade do ensino, da sua participação e parceria junto com o professor no processo de ensino, mas não do controle simplesmente de execuções burocráticas realizadas dentro da sala de aula. Quando o professor e pedagogo compreende a importância dessa ferramenta, a questão administrativa e burocrática vai estar intrinsecamente relacionada com o fazer do professor, comprometido com uma educação de qualidade, ok? O Tinga, muito obrigado pela participação de vocês. Então, o objetivo, né, que vocês elaboraram foi realizar procedimentos de soma na resolução de problemas matemáticos. Todo mundo ouviu? Vou ler novamente para a gente pensar junto. Olha lá. Realizar procedimentos de soma na resolução de problemas matemáticos. Muito bem, o verbo está na ação do aluno, realizar. Espera-se que ao final da aula o aluno seja capaz de realizar. A ação está para o aluno. Qual é o conteúdo? É a soma, né? Então, realizar soma em relação a resoluções de problema. O objetivo está perfeito, elaborado, tecnicamente adequado. Quem é o seu aluno, né? Se seu aluno é um aluno dos anos iniciais, perfeito. Se seu aluno é um aluno do pré-2, do pré-1, aí é um objetivo que não atinge o quê? O interesse e a necessidade do aluno nesse momento dessa aprendizagem. Eu não estou falando que a criança na educação infantil não aprenda, né, juntar, separar, tudo isso ela faz, né? Mas ela não tem a necessidade, a obrigatoriedade dessa construção para a educação infantil como ela tem para os anos iniciais. Taiobeiras, né? Boa noite, muito obrigado pela participação de vocês. Conteúdo de ciências. Diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. Perfeito. Diferenciar é uma das competências, né, do processo cognitivo. Então, analisar, refletir, comparar, diferenciar leva-se uma aprendizagem significativa. O conteúdo está posto que é para ciências, mas eu preciso sempre perguntar para que aluno eu estou ensinando. Seabra, né, alimentação saudável para os alunos do segundo ano do ensino fundamental, objetivo específico: levar os alunos a conhecer seus hábitos alimentares, identificar alimentos ricos em vitamina C. Muito bem. Só eu quero socializar com vocês uma experiência que eu tive enquanto professora orientadora de estágio nos anos iniciais. Uma aluna fez um projeto que era alimentação saudável, né? Falando das vitaminas, falando sobre a higiene antes de lavar as mãos, lavar as frutas. Tudo lindo, maravilhoso. Daí as atividades era pinte a maçã, recorte a banana. Eu falei, eu nunca vi a gente trabalhar alimentação saudável sem se alimentar, né, gente? Veja, né? A questão da metodologia, objetivo, conteúdo tem que estar tudo muito relacionado. Como que eu trabalho com a criança? Hábitos de uma higiene saudável sem levar ele a, né, vivenciar essa construção, né? A alimentação saudável não se adquire por meio de papel, pintura, recorte, colar, gente. É uma vivência, é ver rótulo, ver a casca da fruta, é pesquisar na internet, né? Não é só um exercício mecânico de recortar, pintar, colar e desenhar. Tudo bem? Vamos na tela, então, dar continuidade, que o nosso tempo é curto, muito curto.
Então, seleção e organização dos conteúdos. Bom, primeiro eu levantei quem são os meus alunos, depois eu elaborei os objetivos. Lógico que todo objetivo, ele está relacionado com o conteúdo. Qual é o conteúdo da nossa aula de hoje? Planejamento e plano de aula. Diante desse conteúdo, eu então coloquei para vocês qual era o meu objetivo de ensino, né? E qual era o objetivo de aprendizagem de vocês. Então vamos lá. Refere-se à organização do conhecimento, do saber, transposto didaticamente a ser ensinado na escola. Por quê? A maioria dos conhecimentos, eles são o quê? Realmente extraídos do nosso cotidiano. É pesquisado, didatizado e organizado na escola. É o que deve ser trabalhado com o aluno, né? Então, o conhecimento é o saber. O conteúdo é o conhecimento e o saber. É um instrumento básico que poderia ser, que pode ser atingido, que pode não, que deve, né? Que deve deve atingir os objetivos. Então, todo o conteúdo tem que estar presente no meu objetivo, como vocês fizeram. Eu vou ensinar a criança a adicionar, eu vou ensinar a criança a relacionar a diferença entre ser vivos e não vivos. E a seleção dos procedimentos metodológicos de ensino, que é o caminho de como eu vou levar o aluno. Aqui sim vai estar descrito como eu vou realizar a atividade, qual é a atividade, como eu vou realizar a atividade para atingir o meu objetivo. Então, são ações planejadas pelo professor, não é o professor que chega na sala de aula e começa a inventar, eu vou ler uma historinha, não selecionou o livro, não fez a leitura desse livro, não preparou essa leitura, né, para o aluno. Então, para colocar o aluno em contato direto com o conteúdo, possibilitando modificar sua conduta em função dos objetivos previstos. E aqui a gente vê a metodologia que a minha aluna utilizou. Será que ela modificaria a conduta das crianças em relação a uma alimentação saudável, simplesmente colorindo figuras, recortando e pintando? São formas de intervenção, participação, ação do aluno, meios que favorecem o processo de ensino e aprendizagem. Então, é uma ação que vai ajudar eu a ensinar o aluno a aprender e simplesmente não só executar e memorizar, ok? Vamos então ver o próximo vídeo que vai ajudar a gente a compreender um pouquinho mais sobre esse tópico. Os Três Porquinhos. Uma vez eu fui à escola aprender a construir casas. Todo mundo tem que ir à escola, uai. Mas acho que a gente da cidade não conhece muito bem o campo. Olha só, eu e os meus irmãos fizemos uns projetos de casas. Uma beleza! Primeiro, meu irmão Raimundinho foi para a frente da sala de aula mostrar a sua casa. Bem, como vocês podem ver, essa é uma casa simples, barata, confortável e muito bonita. O diretor do curso deu nota 10 para ele e se formou com louvor. Depois foi meu outro irmão, o Firmino. Meu projeto é diferente de tudo que se pode fazer com madeira. Não precisa muita prática para construir essa casa. Mas é bem agradável, não é? Também se formou com louvor. Nota 10 para ele. Aí foi a minha vez de apresentar a minha casinha. Eu tenho um projeto muito interessante. Uma casa de tijolos. Ela é muito segura mesmo. Muito obrigado. Eu era tímido naquela época. O professor me deu nota 6. Passei raspando, senhor.
Então nós voltamos para nossa terra. Dividimos a herança da família e cada um foi fazer a sua casinha. Então veja, né, o caminho metodológico muitas vezes não atinge o meu objetivo. O objetivo dele em relação à casa era o melhor de todos, mas o caminho que ele utilizou para explorar, demonstrar, justificar, não foi o caminho mais adequado. Então muitas vezes o nosso objetivo, ele é claro, ele é totalmente possível, mas muitas vezes a gente usa um caminho que a criança não consegue realmente adquirir o conhecimento necessário e atingir o nosso objetivo. Por isso eu volto a falar novamente. Todas as vezes que eu vou fazer um plano de aula, em cada momento, na descrição, quem é o meu aluno, no objetivo, esse objetivo é possível de ser atingido por esse aluno? Está dentro do processo de desenvolvimento dele? Ele compreende, ele tem noção, condição de compreender esse contexto? O conteúdo que eu vou ensinar tem sentido e significado? E a atividade proposta, né? É muito difícil, é muito simples ou é complicada, desorganizada, que não faz o aluno a realmente adquirir o conhecimento proposto. Na tela, vamos dar continuidade então. A seleção dos recursos consiste então nos materiais que serão utilizados para orientar a aprendizagem dos alunos em conformidade com os procedimentos metodológicos, os conteúdos e os objetivos, né? Então, quais são os recursos, né, que eu utilizei? Eu estou utilizando slide, eu estou utilizando vídeos, eu estou utilizando imagens, né? Tudo isso o quê? Para tentar realmente levar vocês a adquirirem o conteúdo e cumprirem com o meu objetivo. A próxima. Avaliação. Bom, eu não vou me deter muito à avaliação, porque vocês vão ter a aula com a professora Sandra, que vem falar especificamente da avaliação. Então, consiste em propor formas de verificar se o aluno aprendeu, a fim de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e intervir ainda durante o processo quando necessário. Só mais uma coisa, olha, o processo contínuo e sistemático, ele tem que ser funcional, se realiza em função dos objetivos. Isso aqui é a coisa mais importante que vocês têm que entender. Toda vez que eu faço uma prova, toda vez que eu elaboro uma atividade de avaliação, seja no quadro, seja em grupo, seja uma tarefa, seja uma pesquisa, o que vocês elaborarem de atividades avaliativas ou instrumentos avaliativos, a gente tem que sempre buscar o quê? Ver se o objetivo daquele conteúdo foi atingido e não se a estratégia metodológica foi adequada, não. Muitas vezes os professores fazem relatórios no final da aula e colocam: nossa, os alunos adoraram a aula, participaram um monte, foram bastante ativos. E daí você pergunta, e o que eles aprenderam? O professor não sabe se eles aprenderam ou não aquilo que for proposto. Então, a avaliação tem que levar à aprendizagem do aluno. E aí, gente, essa atividade eu havia proposto, mas eu acho que está bem clara, né? Converse com seus colegas e coloque. Qual é a diferença entre planejamento e plano? Planejamento é o processo de reflexão sobre uma ação. E o plano nada mais é do que a materialização, né, pela linguagem escrita daquilo que eu pensei, né? Então, existem diferenças? Existem. Planejamento tem a sua especificidade, que é a reflexão. E o plano tem o quê? A organização técnica daquilo que eu pensei, que é tudo isso que a gente acabou de ver, tá? Então, vamos continuar, porque a gente não tem muito tempo mesmo. Bom, o plano é a concretização do planejamento e a sua forma escrita, a gente já viu a sua culminância, né? Eu reúno tudo que eu pensei na organização de um texto, né? Em um esboço da conclusão que resultaram no processo mental de planejar. E aí a gente tem os diferentes planos dentro da escola. O plano de ensino,
que a gente já viu, o plano de unidade, que é a organização de uma unidade de ensino. Então, esse semestre eu vou trabalhar, os alunos vão aprender dezenas. Então, nessa unidade de ensino, que eu vou trabalhar com eles dentro da alfabetização matemática é a compreensão de dezenas. E aí, eles já entenderam o que é unidade, agora a gente vai trabalhar dezenas. E o plano de aula é como que eu vou, aula a aula, levar os alunos a compreenderem, então, esse conteúdo maior dentro da unidade, ok? Vamos ver o plano de aula? Eu queria que vocês compreendessem eu queria informar que na nossa aula atividade eu mandei para vocês o modelinho de plano e aí apresentando cada uma das atividades, cada um do passo a passo dentro desse plano de aula, ok? Vamos lá, olha, o que é importante a gente pensar sobre o plano de aula? Representa o detalhamento do plano de curso. Então, ele está no primeiro ano do ensino fundamental, ele está no segundo, então é o detalhamento daquele ano letivo no dia a dia. Ele resulta da análise crítica da realidade, a gente já viu quem é o meu aluno, qual é a sua condição socioeconômica, quais são os conhecimentos que ele traz à sua realidade, possibilita ao professor verificar o que foi válido na aula e pensar a sua alteração. Veja, diante da participação do fórum de vocês, eu vou pensar na minha aula e o que eu posso alterar para a aula que vem. Possibilita o registro de decisões do tipo, o que se pensa fazer, né? O que eu quero propor na sala de aula. Como que eu vou fazer isso? Dando voz e vez para os alunos em sala e no chat? Quando eu vou fazer? Na aula atividade? Na aula em sala, durante a teleaula? Como que eu vou fazer e com quem eu vou fazer, ok? Continuando. Considerações importantes sobre o plano de aula. Ele cria condições para que o professor tenha mais segurança no seu desempenho. Claro, quando eu vou para a sala de aula sabendo o que eu quero ensinar e como eu vou ensinar, qualquer coisa que não der certo, eu faço o quê? Eu reorganizo a minha aula, mas não perco o quê, gente? O meu objetivo. Permite uma sequência lógica na formulação de conceitos e objetivos a serem atingidos. Quando eu tenho plano de aula, eu sei o que eu ensinei ontem, o que eu estou ensinando hoje, o que eu pretendo dar sequência e continuidade na próxima aula. Olha, nós temos 5 aulas, então eu já sei exatamente o que nós vamos trabalhar, o que? Nas 5 aulas, porque eu considero que a minha unidade com vocês, que é a organização do trabalho pedagógico, é importante que vocês adquiram esses conteúdos que compõem a unidade. A aula passada foi sobre, foi falado sobre as tendências pedagógicas, hoje planejamento e plano, na aula que vem a gente vai falar sobre projetos. Possibilita a construção de conhecimentos significativos de acordo com a realidade dos alunos, ok? Continuando. Instrumento pessoal intransferível do professor. Então, ninguém pode fazer plano de aula para você, tá? Porque é a sua organização diante do seu fazer pedagógico. Expresso o quê? O que eu penso enquanto aluno, enquanto ensino, enquanto aprendizagem, que sustenta o quê? As minhas atividades. Então, tudo que está no plano de aula é o que eu penso sobre as minhas concepções teóricas. Importante não é estabelecer um modelo padrão de plano, mas o registro dos aspectos que orienta o professor a estruturar na prática. Tem escolas que fazem o planejamento, né, assim. Tem outras que fazem o planejamento assim. Tem outras que fazem o planejamento assim. Tanto faz, gente, tanto faz a organização. Você pode voltar, por favor? Tanto faz a organização, né? O importante é você saber que ele vai orientar o quê? A sua prática.
Os modelos podem burocratizar o planejamento e restringir as possibilidades de auto-organização do professor. O professor que tem que saber se ele prefere fazer um plano de aula em tabela, né, como esse, conteúdo, objetivo, avaliação, em tabela, ou se ele quer fazer na horizontal ou na vertical. O importante é o que está composto dentro desse texto, ok? Continuando. Então, a gente vai ver as características do plano de aula, né? Então, ele é de ordem sequencial, ele tem que ter uma sequência. Todo plano começa por identificação, depois por objetivo, conteúdo, metodologia, recurso e avaliação. Tem que ter objetividade? Todo plano de aula lido por qualquer professor tem que ser compreendido, tem que ter coerência. O objetivo tem que estar relacionado com o conteúdo, com a metodologia, com a avaliação. Flexibilidade, ele pode ser modificado de acordo com o que aconteça na escola e clareza. E aí a gente tem a estrutura do plano de aula. Eu não vou discutir parte a parte com vocês, porque isso eu até ia colocar na câmera de documento, mas a gente não tem tempo para isso, gente. Por quê? Porque toda essa estrutura aqui nós vamos fazer agora na aula atividade, tá? Então a gente vai ver na estrutura de um plano de aula, identificação, né? O que compõe a identificação de um plano de aula, né? O cronograma desse plano de aula, então ele é para um dia, ele é para uma semana, né? Quais são os objetivos do meu plano de aula que estão relacionados a qual objetivo? Então vamos fazer assim, ó, uma sequência, né? Essa sequência tem que ser seguida, ok? Então, os objetivos estão relacionados com o conteúdo. E aí, quando eu leio os procedimentos didáticos, os procedimentos metodológicos, eu consigo compreender que atividade o professor está propondo, como os alunos vão ser participantes e ativos nessa atividade, e se essa atividade tem sentido e significado que leve esse aluno a construir o conteúdo ensinado. Que recursos o professor utilizou? Né? Ele usou sucata, ele usou vídeo, ele usou ele usou um livro de história, de literatura infantil, não sei, né? O que o professor vai utilizar. E a avaliação, se a avaliação que ele fez do seu plano de aula foi voltada para o objetivo, né? Então, ao final da aula, percebeu que 20% dos alunos compreenderam o conteúdo, né? Os 80% não, e levanta, por que será que os alunos não compreenderam? Será que a minha estratégia foi adequada? Ou teve alguma intercorrência, alguma situação na escola que tirou a atenção dos alunos? Então, esse conteúdo é importantíssimo, eu tenho que reorganizar o plano de aula amanhã e retomar esse conteúdo. Então, a avaliação tem que estar posta para os meus objetivos. E como eu vou estar ensinando o conteúdo, eu vou usar instrumentos, recursos diferenciados, eu posso usar textos, né? Textos, eu posso usar imagens, eu posso usar desenhos, eu tenho que colocar o quê? A referência, né? Da onde eu tirei os meus procedimentos, o meu recurso para poder analisar e trabalhar com esse aluno. Próximo. E outro desafio pedagógico importante é superação do dogma de cumprir o programa, né? Eu não faço um plano de aula só para cumprir o programa. Trabalho pautado em conteúdos significativos e metodologias, o quê? Participativas. Gente, quando a gente fala em metodologia participativa, não é porque o aluno recorta, cola, pinta e desenha, ele é ativo motoramente. Mas quando eu falo de uma metodologia, de um conteúdo, né, e uma metodologia participativa, é uma participação de reflexão, de análise, de problematização que leva à aquisição do conhecimento. Cuidado, metodologia participativa, quando a gente acha que a ação mecânica do aluno é sinônimo de participação.
Trabalho significativo leva mais tempo e o programa vai atrasar. Então, isso aqui é um mito também, né? Que quando a gente trabalha com algo significativo, pelo fato das crianças participarem mais, explorar, vai atrasar o meu programa. De repente, meu programa tem tanto conhecimento sem significado que é melhor eu trabalhar com aquilo que tem significado e leva a aprendizagem do aluno. Fontes de pressão. A equipe pedagógica, professores da série seguinte, colegas da mesma série, dos pais e de outras escolas, o livro didático. Tudo isso é fonte de pressão para a gente ser o quê? Conteudista, né? Então eu só uso o planejamento para referendar que eu dei o conteúdo, que eu usei o livro que o pai pagou. Caminho, reprodução dos conteúdos previstos, metodologia meramente expositiva. Então, cuidado, a gente tem que tomar cuidado com os caminhos que levam à não aprendizagem, as fontes de pressões que não levam o professor realmente a ensinar e aprender. E aí, então, eu convido, né, terminando a nossa aula, eu convido vocês a duas questões importantes. Primeiro, assistirem o vídeo, né, que a gente vai passar agora e que finaliza, então, toda a nossa aula de hoje e nos encontrarmos daqui a pouquinho no chat atividade, onde a gente continua a nossa aula. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigada realmente pela disposição e o compromisso de estar aprendendo, né? Essa é a minha função, de ensinar, e o compromisso de vocês em aprender. Até o chat. Tchau, pessoal. Toda história tem que ter um pouquinho de fantasia, senão não tem graça nenhuma, né? É isso mesmo. A gente tem que dar mais colorido a essa aventura. A fama tá nos espelhando. Vamos levar a notícia pra todo mundo. Eu quero levar a Celia pra televisão. Ela vai fazer anúncio de shampoo e sabão. Ela vai ser Julie de Calolos, dar milhões de entrevistas, ser sucesso nacional. Estrela de cinema, de novela, vai fazer 1000 propagandas e desfilar no carnaval. Eu quero levar a Celia pra televisão. Vamos ser os empresários da Celeia. Vamos fazer discos, camisetas da Celeia, brinquedos. Vamos fazer um filme. Chega, Cebolinha, esquece. O quê? Você não gosta de cinema, é? Podemos muito bem fazer um filme. Já até vejo o cartaz. A Celeia do Rio. Eu Celeia...